Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim essa versão: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Vamos repetir todo mundo bem forte, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, o que Salomão está querendo dizer? Salomão está querendo dizer algo que representa o modo de funcionamento de um ser humano, o modus operandi, o paradigma de construção de vida nosso. Por isso que ele diz assim, sobretudo, acima de tudo, antes de qualquer coisa. Porque quando a gente tem algo valioso, a gente guarda, sim ou não? Você tem um carro valioso, põe no seguro saúde, seguro de vida. Uma casa, você põe no seguro. Se tem por exemplo, uma joia em casa, você guarda num cofre, né? Você tem dinheiro, você põe no banco, não é? Então, tudo que nós valorizamos, a gente dá um jeito de guardar. O que não tem nenhum valor, a gente esquece por aí. O que é que Salomão está dizendo? Que de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. E é óbvio, né? Você, como uma pessoa inteligente, percebe que Salomão não está falando do miocárdio, né? Não está falando do nosso coração físico aqui, que obviamente também a nossa vida depende dele. Coração aqui na Bíblia é mente. Coração na Bíblia é o quê? Me ajuda a pregar bem forte. O que é coração na Bíblia? Mente. E mente aqui, óbvio, não é cabeça, não é cérebro, são pensamentos. Então, quando Salomão, né, o filho de Davi, está falando sobre tudo que você deve guardar, ele está dizendo assim, vigie os seus pensamentos, guarde os seus pensamentos. Em outras palavras, blinde os seus pensamentos. Porque quem nós somos de verdade? Nós somos de verdade quem nós pensamos. A Bíblia chama isso de homem interior. Paulo usa muito essa expressão, o meu homem interior. O que é o homem interior? É quem nós somos no secreto. O que nós somos e vendemos para as pessoas, nem sempre é quem nós somos de verdade. Nem sempre. Quem nós somos de verdade, só Deus e a gente sabe, que passa na nossa mente. Por isso que todo pecado, ele nasce na mente. Ele se concretiza no mundo natural, mas primeiro ele nasce na nossa mente. Todo pecado nasce primeiro na mente. Quando Eva pegou o fruto proibido, ela pensava nesse fruto já há muito tempo. Ela ponderava sobre isso, porque todo pecado começa na mente. Por isso que Jesus diz que a infidelidade não é só quando você consuma, a infidelidade acontece quando você não vigia os seus pensamentos e na sua mente, você fantasia, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muito interessante como Jesus coloca as coisas, por isso que a gente precisa vigiar qual é a principal indústria do mundo? Eu não sei se você sabia disso, mas a indústria mais lucrativa do mundo ganha da informática, e veja que nós estamos num tempo informatizado, ganha da indústria farmacêutica. Só no ano passado movimentou 30 trilhões de dólares a indústria farmacêutica, mas essa indústria ganha mais de todas elas. É a indústria da pornografia. O que é pornografia? Tem a ver com a nossa... Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vocês estão comigo aqui, gente? Amém ou não amém? Então Davi está dizendo, Salomão, o filho de Davi, está dizendo o tempo todo, de tudo que se deve guardar, vigie o que você está pensando. E por que ele está dizendo isso? Porque os nossos pensamentos controlam os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos controlam as nossas atitudes, as nossas palavras. São os nossos sentimentos. Quer ver uma coisa bem simples? Por exemplo, imagina que você vem à igreja num dia como esse, e aí você olha para uma pessoa que você não sabe nem quem é, nunca viu.
Mas só porque você, quem sabe, não gostou da fisionomia dela, ou o jeito de olhar dela, porque caras e bocas falam, você logo pensou consigo, mas que é isso, hein? Se acha. Aqui. Aí você, porque você pensou, logo gerou um sentimento. Qual é o sentimento? Sentimento de aversão. Deixa eu ver onde é que ela vai sentar. Lado esquerdo, vou para o direito. Insuportável. Você não sabe nem quem é. Pensou, sentiu, agiu. Repete assim comigo. Eu penso, eu sinto, eu faço. Esse é um modus operandi, é inconsciente isso na nossa vida. Vocês estão aqui comigo, não estão, gente? Amém ou não amém? Agora, essa mesma pessoa que você pensou e agiu, aí um dia você conheceu, encontrou com ela servindo no Nasa Feliz, servindo com ela lá, e você foi colocado no mesmo lugar aqui para servir com ela. Aí você conheceu aquela pessoa e logo você disse assim, rapaz, que besteira que eu estava pensando, não é que é gente fina, só tem cara de chato, mas é gente boa. Aí porque você descobriu algo, logo o pensamento, logo o sentimento aversivo foi embora, e você agora, amiga, não é comum isso na vida da gente, sim ou não, gente? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Comum. Por isso Salomão está dizendo, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Toda a vida depende do que você pensa. E aí eu completo aquilo que Salomão também diz no outro provérbio, como o homem pensa, assim ele é. Por isso que você precisa vigiar sobre os seus pensamentos. Recomendei para vocês aqui a Difícil Arte do Recomeço, mas eu recomendo outro livro lá muito fantástico. Eu acho que não tem mais na Store, mas é um livro que a gente traz sempre aqui na igreja, chamado, um livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. Cara, esse livro é fantástico. O Campo de Batalha da Mente. É um livro que eu recomendo que todo mundo deve ler. Jean, mas por que você está falando tudo isso? Porque o tema da minha mensagem é esse. 2026 começa dentro de você. 2026 começa... Fala para alguém perto do seu lado, diga assim, 2026 começa dentro de você. Escuta, e até que você entenda isso, nada na sua vida vai mudar. Por isso que eu tenho dito aqui, para viver um ano novo, você não basta mudar o calendário, porque senão seria muito fácil. Ai, tá chegando, faltam 21 dias, vê o novo ano, chegou, vou até cantar uma musicazinha, novamente, fé, algo novo vindo. Não é assim que a banda toca não, assim não, essas coisas são importantes para mudar a tua mentalidade. Por isso, diante disso, nesses próximos 17 minutos, eu quero falar com vocês sobre verdades que a gente precisa ajustar dentro da gente, para que 2026 seja de fato um ano diferente. O que é que eu preciso fazer nos próximos 21 dias para experimentar de fato um ano novo que não seja apenas uma mudança de calendário? Aí eu escrevi 3 verdades. A primeira delas, você não muda o ano se não mudar o coração. Você não muda o ano se você não mudar o... E coração aqui é o quê? Que quer dizer o quê? Pensamentos. Coração são... Mostre-me os seus pensamentos, que eu já prevejo para você como será 2026. Não vai dar certo, não vou conseguir. Não vai mesmo não. Porque se você mesmo está dizendo isso para você, quem é que vai mudar essa tua mentalidade? Por isso Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso, gente, que a palavra arrependimento na Bíblia, escuta, presta atenção aqui, vocês estão comigo, não estão, gente? Tem duas coisas que assim as pessoas confundem demais. Muita gente me pergunta sobre isso, assim, remorso e arrependimento. Remorso, produz o mesmo sentimento, mas são coisas completamente diferentes. Por exemplo, remorso é literalmente um sentimento. Que sentimento é esse? Eu fiz o que é errado, fui acusado pela minha própria mente, eu sei que eu fiz algo errado, logo vem dentro de mim um sentimento de culpa que causa remorso.
Que causa o quê? E às vezes eu até choro. Ai, eu comi chocolate, não devia. Amanhã eu faço bio e pelã. Não, mas... Entendeu? Um sentimento, meu Deus! O que é arrependimento? Arrependimento é um comportamento. A palavra grega usada no Novo Testamento para arrependimento é metanoia. Repete? O que quer dizer mudança de mente? Mudança de quê? Então, arrependimento diz respeito à mudança de... Porque Deus sabe que se você mudar de comportamento sem mudar de mente, você volta para o comportamento antigo. Mas quando você muda de mente, automaticamente seus comportamentos mudarão, porque você teve um novo nível de conscientização. Gente, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Gente, eu estou vendendo ouro para vocês hoje aqui. Falando, modesta parte, hein? Se eu fosse você, eu assistia essa mensagem de novo. Então, não adianta o ano mudar no calendário. O que precisa mudar são os teus pensamentos. É isso que eu estou dizendo. O ano não muda se você não mudar o pensamento. O ano não muda se você não mudar a mentalidade. O ano não muda se você não ajustar o seu coração, o jeito que você pensa sobre as coisas. O jeito, porque nós precisamos evoluir, e essa evolução passa pela nossa... Jean, por que eu preciso mudar o coração? Porque o coração é a fábrica do invisível, o coração é a fábrica do... Os meus pensamentos são a fábrica do... Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é fé? Hebreus 11, 1. Ora, fé é a certeza das coisas que eu espero, mas a convicção daquilo que eu não vejo. Eu não vi, eu não toquei, eu não peguei, mas eu tenho fé. Como é que essa fé é traduzida? Em forma de imaginação, visão, porque uma coisa é vista, outra coisa é visão. Vista, está diante dos meus olhos, o livro está diante, eu pego. Visão, eu vou escrever um livro que eu ainda não tenho nas mãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? E a fé se move pelo que é invisível. E eu vou para o meu campo da imaginação. Quando eu vou para o campo da imaginação, eu não estou no mundo real, eu estou no mundo invisível. Eu fui para os meus pensamentos. E é exatamente aí que você precisa mudar, porque os seus pensamentos é a fábrica do invisível. Provérbios 27, 19 diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto de uma pessoa, assim o coração do homem ao homem. Presta atenção, ele está dizendo assim, ó, como olhar o seu reflexo na água, e ali naquele reflexo da água você vê o seu rosto, os contornos, como alguém que se olha no espelho e vê como ele é, assim é o coração do homem que revela quem ele é. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Que provérbio lindo. Por isso Jesus disse em Lucas capítulo 6, ele diz assim: porque a boca fala do que está cheio Quem aqui, vamos fazer uma experiência, quem aqui com raiva uma vez falou já alguma vez na vida uma besteira? Levanta a mão assim, ó. Você estava com raiva. Quantos se arrependem do que falou? Quantos até hoje colhem consequências disso? Levanta a mão. Por quê? Porque quando a gente está com raiva, a gente fala, porque a boca fala do que está cheio. E aqui começa o segredo de 2026. Está chegando o melhor ano da nossa história. Nós precisamos mudar o nosso nível de mente. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque o ano não vai mudar se eu não mudar o coração. Por que é assim que funciona, Jean? Porque o que você carrega determina o que você cria. Meu Deus do céu, o que você carrega determina o que você... O que é que você carrega dentro de você? O que é que você vem carregando dentro de você? Por exemplo, tem gente que carrega dentro do coração mágoa. Tem gente que carrega dentro dos seus pensamentos o passado. Por isso que tem gente que está chegando ao fim de 2025, mas ela está com a vida presa em 2022, em 2023, em 2001. Ela, por quê? Porque tem algo dentro dela que aprende no passado, e ela muda de ano no calendário, mas não muda no ano de ano dentro de si. E quando você não muda dentro de si, nada ao redor de você acontece.
O que você carrega determina o que você cria. Por isso você precisa aprender a se descarregar. Hoje é a sessão do descarrego. Tem sal por aí? Vamos fazer aqui um... Hoje é a sessão do descarrego. Você tem que deixar para trás, você tem que jogar para trás aquilo que... Meu filho, você tem que deixar para trás, porque o que você carrega determina o que você cria. O que você vai criar no ano que vem? Que ano você quer criar? Que ano você quer viver? Ah, Jean, eu quero viver uma miséria. Quem quer viver miséria aí, irmão? Diz aí para mim. Ah, Jean, eu quero viver uma tragédia no ano que vem. Ah, Jean, eu quero viver um divórcio. Ah, eu quero viver uma morte. Alguém quer isso, gente? Quem é que quer isso? O diabo é que quer te matar, te roubar e te destruir. Mas Jesus Cristo veio desfazer as obras do inferno e te dar vida e vida em abundância. E essa vida... O que é uma vida em abundância, gente? Uma vida em abundância, você tem uma garrafa d'água, ela está até aqui. A abundância, ela está tão cheia que ela o quê? Transborda. Isso é abundância. Quem gostaria de ter uma vida financeira assim que abundasse? Hã? Ou quem gostaria de viver assim? Não, pai, já estou feliz, eu recebo dia 15, dia 30, foi tudo. Estou feliz. Eu estou feliz, Jean, porque, tipo assim, eu não estou tão endividado. É só o meu 13º que eu peguei adiantado em 22. Ah, Jean, não estou tão infeliz assim. A gente só briga 4 vezes por semana. Ah, Jean, eu não estou tão infeliz assim. Eu só gripo. Gripo toda semana, mas... Não, gente. Então, vida abundante. Então, veja só. Por que isso é tão importante para Deus, o que há dentro da gente? Porque o que eu carrego determina o que eu vou criar e o que eu vou viver. Segunda verdade que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que eu preciso mudar o meu interior? Por quê? Porque se eu não mudar esse interior, outra verdade que eu acho fantástica, o que você não tratou em 2025 vai te governar em 2026. Vai o que, gente? Vai governar. O que você não tratou. Você tem 21 dias para tratar o que você ainda não tratou. Você tem 21 dias para resolver o que você ainda não resolveu. Você não pode entrar 2026 com pendências de 2025. Tem que resolver. Mesmo que seja uma dívida impagável. Você liga para o credor e fala assim, só, escuta, presta atenção. Devo, não nego. Pago ano que vem, mas eu pago. Entendeu? Aí quem é que vai ficar sem dormir? O cara que tu pegou dinheiro emprestado. Ele vai dizer, meu Deus, eu contava que ele ia me pagar esse ano ainda. Aí ele não vem no culto aqui. Como é que ele vai aprender? Cobrar de você. Vocês estão aqui, gente? Amém ou não amém? Então o que você... Vamos lá. Emoções não tratadas criam padrões repetitivos. Emoções não tratadas criam padrões o quê? Você não tratou uma emoção dentro de você, o que é que você vai viver? Ciclos. Frequentemente você descampa para os vícios. Para os vícios, você vai jogar numa válvula de escape, porque tem um sentimento dentro de você que você não tratou. Tem gente que tem tanta raiva e não consegue tratar a sua raiva. Tem que tratar a raiva. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A Bíblia está dizendo para a gente que ficar com raiva até pode. O que você não pode é ficar com mais de um dia com ela. Tem gente que já ficou com raiva só porque eu falei isso. Aí não dá, meu amigo. Aí é difícil demais. É fácil não. Aí eu estava tão bom essa mensagem, mas agora eu fiquei com raiva desse pastor. Não fique com raiva de mim, isso é uma verdade. Medo. O que você tem medo? Eu já expliquei várias vezes aqui. Deus criou esse sentimento, medo, para nos proteger. Por exemplo, eu tenho medo de cobra. Eu tenho. Esses dias eu mandei um vídeo aqui no nosso grupo aqui. Você viu um vídeo que eu mandei? No nosso staff lá, eu mandei um vídeo. A Kátia disse que é IA. Eu que não acredito. Aí o cara dizendo assim, por isso que eu não pesco em igarapé muito escuro. Tinha uma capivara, ele filmando, aí veio uma anacondazinha dessas assim, deu bote nela aqui, puxou, enrolou, levou para dentro d'água. Eu? Irmão, onde eu vejo águas escuras, a água escura está aqui?
Eu faço o cálculo assim. Será que aqui o bote me pega? Eu que não vou. Irmão, eu vou tomar banho em piscina, eu fico olhando assim, ó. Você nunca vai me ver morrendo de uma anaconda. Não vai. Nunca, em nome de Jesus. Nunca vai. Nem anaconda, nem cobra nenhuma. Nunca, em nome de Jesus, nunca vai. Quem está entendendo? Por exemplo, a pessoa tem medo de água. Não tem gente que tem medo de água? Tem ou não tem medo de água? Nem nadar ela quer aprender, porque ela tem tanto medo de água. Essa pessoa vai se arriscar um dia a atravessar o Rio Branco? Quem é que morre afogado? Quem é que morre afogado? O cara que olha assim, eu sei nadar. Esse é o que se arrisca e vai. Deus, entendeu? A pessoa tem medo de altura, Ela não sobe nem numa escada. Quanto mais pular de paraquedas. Quem é que morre de paraquedas? Quem não tem medo de... Então o medo ele é bom porque nos protege. Vocês estão entendendo? Agora, esse medo não pode ser algo que se transforme num pavor. Umas épocas dessa, entrou lá em casa, a Sara era bem novinha, a Esther nem tinha nascido. Lembra? A primeira casa que a gente morou aqui na cidade. Uma cobra, irmão. A gente tinha um cachorro, um poodlezinho. O nome dele era Mike. O poodle. Era apelido de Mike Tyson. Mano, porque ele era um poodle, mas ele achava que ele era um pitbull. E aí a gente lembra disso em casa. Aí apareceu uma cobra num arbusto lá dentro de casa, no quintal assim. E esse cachorro só, uau, uau, uau. E eu falei, o que você tá latindo aí, rapaz? Quando eu cheguei lá, irmão, eu só vi a cabecinha da bichinha assim, ó. Irmão do céu, irmão, eu gelei dentro de mim. Eu olhei para tudo quanto é lado, eu falei, só tem eu de homem, meu Deus do céu. Porque tinha 2 homens lá em casa, eu e o cachorro. Eu falei, pronto. Eu falei, Kelly, entra para dentro de casa. Prega esse cachorro. Mano, ficou só eu no quintal. Te lembra disso, cara? Eu fui atrás de uma enxada, peguei uma enxada, irmão. Eu falei assim, é hoje que eu vou enfrentar, porque esta anaconda, irmão, era uma cobra, assim, mais ou menos de um... Mas eu tenho medo. Irmão, parecia que eu estava assistindo aquele filme, Anaconda 3. Eu tinha tanto medo que eu dava uma... tem alguém do Ibama aqui? Não, né? Tá gravando? Esse culto tá gravando? Tá transmitindo não, né? Tá transmitindo não. Corta essa parte aí se estiver transmitindo. Irmão, eu peguei a enxada, eu dava uma enxadada nela assim, ó. Pai! Mandava, eu não posso pular, mas eu dava uns 4 pulos para trás, irmão. As primeiras 5 eu errei. Tanto medo que eu tava. Porque medo você precisa enfrentar. Amém ou não amém? Enfrentei, irmão, eu enfrentei. Aqui na minha família não. Pode me engolir, mas... Enfrentei. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, que se você não enfrenta o medo, esse negócio cresce e pode se transformar numa coisa espiritual. Sabia? Todo mundo tem ansiedade. Quem é que não fica ansioso porque vai pegar um voo no outro dia? Quem é que não fica ansioso porque vai comprar uma coisa nova no outro dia? Quem é que não fica ansioso? Eu vou receber minha sogra nos próximos dias. Eu estou extremamente ansioso. Quem não fica? Não vejo a hora, irmão, dela chegar. Uma ansiedade. Então, ansiedade não tem, todo mundo tem. O problema é quando você é dominado. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém? Quando você é dominado por ela. E aqui, ó, eu cansei. A energia que eu gastei foi matando a cobra ali, irmão. Deixa eu sentar aqui. Ó, meu Deus. Ó. Eu não sei se eu fiquei cansado de falar da cobra ou foi da sogra. Eu não sei. O que é que me cansou? Preciso de oração depois aqui. Que associação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque vocês estão rindo, gente, vocês estão me complicando. Eu vou voltar para casa daqui a pouco. Fernando, como é que você vem aqui sempre, Fernando? Eu não iria numa igreja dessa, velho. Bora lá. O que eu estava falando mesmo? Não, gente, não é o que enfrentar o medo. Então tem coisa que você precisa resolver.
Porque senão isso vai te dominar em 2026. Quem está entendendo? Sentimentos que você precisa tratar. Você é um cara irado demais. Você é uma pessoa iracunda. Você tem muito medo. Você vive desanimado. Você precisa tratar isso em 2025. E às vezes isso não é um problema nem espiritual. Às vezes é um problema de ordem emocional. Poxa, a igreja abriu aqui de graça, gratuito aqui na esquina, ó, Projeto Metanoia. É só você agendar um horário. Às vezes você é uma pessoa que só vive cometendo autossabotagem. Autossabotagem. Você se sabota. E você acha que o ano vai ser diferente se você não mudar essas coisas. Você precisa mudar. Ou você precisa abandonar. Tem coisa que você tem que abandonar e não pode levar para 2026. Quem está entendendo isso? Até pessoas, tem pessoas que você precisa deixar em 2025, porque elas não cabem mais no projeto que Deus tem para a tua vida em 26. É assim que a vida funciona. E para finalizar aqui nessa noite, que os meninos já chegaram aqui, ó, finalizar. Terceira verdade. Deus trabalha primeiro em mim, para depois trabalhar por meio de mim. Deus trabalha em mim primeiro. Deus trabalha antes em você e depois por meio de você. Sempre foi assim na Bíblia. Eu quero usar José, preciso trabalhar em José. Eu quero usar Davi, preciso trabalhar o Davi. Eu quero usar o Paulo, preciso trabalhar o Paulo. Eu quero usar o João, preciso trabalhar o João. Eu quero usar o Jean, preciso trabalhar no Jean. Porque quanto mais você quer ser usado por Deus e quanto mais Deus quer te usar, mais preparado você precisa estar para Deus trabalhar em você. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então esse é um comportamento que você precisa mudar em 2025. Há coisas que Deus só libera para a gente depois que o nosso coração amadurece. Há coisas que... E eu quero tanto que Deus libere coisas poderosas sobre nós em 26, mas é necessário que Ele nos amadureça ainda em 25. Porque o futuro maravilhoso que você espera nesse novo ano será atraído pelo teu novo comportamento que você desenvolverá. Porque se você fizer as mesmas coisas que você fez em 25, você terá os mesmos resultados de 25. Só mudou o calendário. Mas se eu quero um novo resultado, eu mudo a mente. Se mudou a mente, mudou a atmosfera. E quando muda a atmosfera dentro de mim, já expliquei agora há pouco, muda ao redor de mim. Por que às vezes você vem para a igreja e está cheio de problema e sai daqui com os mesmos problemas? O problema não foi resolvido, mas você sai daqui energizado, ativado. Por quê? Porque alguma coisa mudou dentro de você. Quem está entendendo? E quando muda dentro de mim, é questão de dias e de horas para mudar ao redor de mim. Porque Deus, quando Ele quer operar um milagre, Ele nunca opera um milagre fora. Primeiro Ele opera dentro. Bartimeu, o que tu queres? Eu quero ver. No ato de Jesus perguntar o que tu queres, o homem do tanque de Betesda, há quanto tempo você está aí? 38 anos. Ele disse, você tem certeza que quer ficar aí? O que tu queres? Aí ele disse, Senhor, é porque ninguém me ajuda. Não, eu te perguntei, deixa eu tratar você. O que é que tu queres? Eu quero ficar curado. Toma teu leito e anda. Porque o milagre que você tanto espera, milagre que Deus vai fazer, é resultado primeiro do que Ele está fazendo aqui dentro. Então permita Ele fazer. Permita Deus fazer. E às vezes, irmãos, aquilo que Deus vai fazer vai gerar em nós alguns machucados. Vai gerar em nós. É como pegar um cacho de uvas que vale poucos reais, que depois de pisado, guardado num lugar escuro, num barril esquecido, séculos depois, se transformará numa bebida extremamente valiosa. Mas aqui era apenas um cacho de uva. Ia durar quanto tempo? 1 semana, 2 semanas, se colocar na geladeira. Agora aquilo não. Depois de pisoteado, espremido, tratado, machucado, ajustado, vai produzir vinho para muito tempo
séculos e séculos. Quanto mais tempo fica guardado, mais valioso fica. Ei, por que você fica com tanta pressa que Deus faça o que você quer que faça? Quando na verdade Deus está só trabalhando em você e te protegendo para um tempo certo, para uma hora certa, para um momento certo, porque Ele sabe que se tu for exposto agora, vai estragar tudo. Aí Ele diz: deixa aqui, meu filho, você está debaixo das minhas asas, sou eu que estou cuidando. Ah, mas já passou muito tempo para você. Para mim não, eu tenho um tempo, a hora certa para fazer, porque tudo tem o seu tempo determinado no meu plano. Deus trabalha primeiro em mim, para depois trabalhar por meio de mim. Eu venho aqui dizer para você nessa noite que está chegando um tempo de você começar a profetizar, como a gente canta aqui. Abra sua boca, profetize, declare: esse será o melhor final de ano da minha história, esse será um ano incrível, esse ano será maravilhoso, aquilo que deu errado em 25 ficará em 25, aquilo que o Senhor tem para fazer em 26 o Senhor fará na minha vida e através da minha vida. Eu vou abrir minha mente para que o Senhor possa me transformar. Eu vou abandonar pecados antigos ou comportamentos antigos. Eu vou abandonar essas coisas porque eu quero viver o melhor de Deus. Abra sua boca, profetize e declare: a minha família será abençoada, meu casamento será abençoado, eu vou ser feliz, meus negócios vão prosperar, minha vida financeira vai se equilibrar, eu vou ter uma vida espiritual sadia, eu vou viver em paz, terei saúde. Profetiza o melhor ano da sua história, porque como eu ensinei para você aqui, o ato da transformação está naquilo que você fala. Finalizo nessa noite te dizendo: o mundo espiritual se move por palavras. Repete comigo. Fala mais forte. Fala para alguém perto de você. Então vamos ficar de pé.